E aí, meu amigo? E aí, minha amiga, tudo bom? Eu sou o André Guerra, sou professor e coordenador do Probante e além disso eu treino candidatos para a prova oral de concurso público por todo o país. Hoje separamos um dos temas mais importantes para o direito civil, seja para fazer provas ou para utilizar em ações judiciais. Você precisa saber o que é a responsabilidade civil, tá certo? Aqui embaixo está as nossas redes sociais, nos acompanhe por lá. Agora vem comigo. Nós vamos ver 4 temas separados em 2 aulas sobre a responsabilidade civil, tudo o que você precisa saber. Vamos falar sobre a introdução, os elementos da responsabilidade, sobre a indenização e as espécies de responsabilidade, para a gente fechar, para ver se a gente entendeu tudo aquilo que a gente viu nos nossos 2 encontros, ok? Vamos começar. Responsabilidade civil é atribuir a quem de direito uma obrigação de indenizar, ou seja, uma indenização de reparar o dano, de tornar indene. Não necessariamente vai ser responsabilizado quem praticou a conduta, porque nós vamos atribuir a quem de direito. Pode haver um responsável por aquela pessoa que fez a conduta e ela ser obrigada a reparar o dano. Então fique esperto em relação a isso. Responsabilidade civil é responsabilizar quem de direito para tornar sem dano aquela conduta lesiva a reparar. Uma coisa que você precisa saber é que a responsabilidade civil ela é diferente da criminal. Elas são esferas independentes. Não é porque alguém vai se responsabilizar civilmente que a pessoa vai ser presa, vai sofrer uma pena, e o contrário também é correto. Não é porque aconteceu alguma coisa no processo criminal que isso vai refletir na responsabilidade civil, no processo civil. Mas temos exceções, é claro, porque senão o direito não teria tanta graça. Primeiro, o que acontece no criminal reflete no civil se há inexistência de fato ou negativa de autoria. Se o juiz, na sua decisão, diz que não existiu o fato e que ou que o fato existiu, mas não foi aquela pessoa quem fez aquela conduta. Então, gente, isso é óbvio, né? Se depois de provas, testemunhas, MP agindo, o juiz diz que não houve o fato, que aquela pessoa não é a responsável por aquela conduta, como que o juiz civil falaria, não, existiu o fato sim, a autoria sim? Não, isso não pode, por isso que é exceção, porque no juízo criminal as provas são feitas de modo muito mais minucioso, né? Porque isso pode gerar uma sanção, pode gerar cadeia. Então é tudo mais detalhado e pormenorizado. Se decidir isso lá, vai refletir no direito civil. Agora, outras coisas de, isso não é crime, ou prescreveu, aconteceu decadência, se não há provas suficientes, aí isso não reflete na responsabilidade civil. Porque no penal, eles podem achar que não tem prova suficiente, mas essas provas podem ser suficientes para o direito civil. E aí, resolve lá, tá certo? Qual que é o requisito da responsabilidade civil? É que o terceiro ele tenha transgredido alguma norma existente. Pode ser um contrato ou um dever geral de cautela. Então um terceiro ele causou um dano que ele não devia ter causado por algum motivo. Se isso não ocorrer, quem ficará com aquele prejuízo? O dono ou o possuidor. Não havendo culpa, não havendo contrato, não havendo dever, qualquer problema com a coisa, o dono ou o possuidor que se ferram e ele vai morrer no prejuízo, sem poder culpar ninguém. E aí, quais são os requisitos da responsabilidade civil? Nós temos 3: conduta, nexo e dano. Está aparecendo agora um quadrinho aqui do lado de vocês com a culpa. Então são 4 ou são 3? Ô, gente, são 3. Eu coloquei 4 aí porque muitos falam que a culpa é um elemento, é um requisito da responsabilidade civil. Eu não entendo que seja, porque não é todo tipo de responsabilidade que precisa de culpa. E nós vamos ver, a responsabilidade objetiva, por exemplo, é conduta, nexo e dano.
Então, esses 3 primeiros coloridos aí, de maneira mais forte, são os requisitos comuns a todos. Agora, se for responsabilidade subjetiva, aí que a gente coloca a culpa como um dos requisitos, tá certo? Moleza, né? Muito fácil. E o que seria a conduta, o nosso primeiro requisito? É o comportamento humano, voluntário, omissivo ou comissivo. E o que isso significa? Que se um animal derrubar um vaso seu, aquilo ali não é considerado conduta. Não é um comportamento humano. E um ato, além disso, deve ser voluntário. Voluntário é você querendo. Então, se você está sonhando, sonâmbulo, e faz alguma coisa, e quebra alguma coisa, isso não é conduta, porque você não faz isso voluntariamente. Se você está hipnotizado naqueles programas de auditório e manda você quebrar o cômodo inteiro e você quebra, você não vai ser responsabilizado porque você não fez isso de forma voluntária. E a conduta ela pode ser tanto de um atuar, mas também de um deixar de fazer quando você precisasse fazer. Então pode ser uma conduta omissiva ou comissiva. Em relação ao dano ou prejuízo, ele tem que lesar um interesse jurídico protegido por lei. Por isso que a gente não pode considerar dano quando um casal termina um relacionamento, porque isso é normal, ninguém é obrigado a ficar junto para sempre. É claro que se não houver perdas materiais ou coisa assim parecida de um caso concreto, de forma geral, isso não é considerado um dano, é uma dor, é uma vontade de matar a pessoa, que pode acontecer, mas isso não gera responsabilidade civil. E além disso, nosso terceiro item é o nexo de causalidade, que é o elo, é o que liga a conduta ao dano. Porque se eu peguei uma bola e joguei ela na janela e quebrei a janela, existe um nexo de causalidade. Foi a minha conduta de jogar a bola que gerou o dano da janela. Então está ligado. Agora vamos supor, eu estou jogando bola dentro de casa, tem uma ventania forte e quebra a janela. Então houve o mesmo dano à janela, eu estava com a conduta de jogar a bola, mas não a elo, não foi a minha conduta que causou o prejuízo. Então sempre você vai ter que analisar o caso concreto e ver se a conduta está relacionada com aquele dano. Quando você está num processo judicial, isso que você tem que provar, que aquilo que te aconteceu ali foi feito por conta da conduta do réu. Mas aí falando um pouco mais sobre o dano ele se subdivide em emergente e lucro cessante. O que é o dano emergente? É a lesão que você pode quantificar na hora. O que aconteceu, o que você gastou, o que você teve de prejuízo. Então nesse caso que eu disse, qual que seria o dano emergente? Seria a janela quebrando. Então você vai gastar com vidros novos, com a pessoa instalando. Então isso tudo aí que você gastou é dano emergente. Mas o que seria o dano por lucro cessante? Aquele dano no futuro. São situações que você não pôde aproveitar devido à lesão. E isso acontece muito, gente, quando tem batida no trânsito e você bate num táxi, por exemplo. Quando você bate no táxi, o táxi vai precisar ficar na oficina consertando. Enquanto o táxi fica consertando, o taxista não pode trabalhar, porque ele depende do táxi. Nesse caso, ele vai cobrar de você tanto o dano emergente, que é o conserto desse carro, mas também ele vai cobrar o lucro cessante, que é aquilo que ele deixou de ganhar enquanto teve que ficar em casa aguardando o táxi ser consertado, tá certo? Isso que é o lucro cessante. Mas além dessas duas espécies, nós temos uma outra especial, que ela chama teoria da perda de uma chance. É uma teoria de origem francesa, teoria da perda de uma chance, que é uma exceção à certeza do dano, que muita gente fala. Tem muita gente que não gosta dela exatamente por isso, porque a princípio o dano tem que ser certo, a outra parte ela tem que te compensar aquilo que sabe que aconteceu, né? É o mínimo, mas ela já foi aplicada pelos tribunais, então ela tem aceitação aqui no nosso ordenamento. E o que significa a perda de uma chance? O dano aqui, ele é considerado exatamente a chance que foi perdida, que você iria fazer alguma coisa, iria conseguir uma situação, mas por causa daquele dano você não teve a possibilidade de fazer aquilo e perdeu. Mas aí não é qualquer chance que ela é considerada
como uma chance perdida e passível de ser responsabilizada. Ela tem que ser uma chance real, razoável e séria. Professor, mas qual é a situação que isso acontece? O que foi julgado também, que foi um caso muito famoso, foi no Show do Milhão. O Silvio Santos estava na pergunta de R$1 milhão, fez a pergunta, deu 4 alternativas e a pessoa errou e perdeu R$1 milhão. Foi para casa com a mão no bolso. Mas aí o que ele fez? Ele entrou com uma ação dizendo que a pergunta ela não tinha resposta correta. E realmente as respostas estavam equivocadas. Nenhuma resposta estava correta. Então não tinha condição dele acertar a pergunta. E aí o que os juízes disseram? Se houvesse uma resposta correta, ele poderia acertar. Mas é certo que ele acertaria? Não, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Ele poderia continuar errando, mesmo se houvesse uma alternativa correta. Mas ele perdeu uma grande chance. Aí o que eles calcularam? Eles viram a chance e deram a ele uma indenização de R$1/4 de milhão, porque ele teria 25% de ter a resposta correta, tá certo? Se tivesse certeza que ele iria acertar a questão, a gente não falaria de perda de uma chance, nós falaríamos de um lucro cessante, de um dano material normal, tá certo? E aí ele teria que receber R$1 milhão. Então a perda de uma chance você tem que avaliar ainda mais detalhadamente o caso concreto. Olha aí o que você precisa ter para haver a perda de uma chance, né? Está aparecendo aí do lado para você, acompanha comigo. Precisa ter a conduta, esse nexo de causalidade e o dano aqui é substituído pela extrema possibilidade do dano, ok? Como eu já disse lá. E outra teoria muito importante é conhecida como Duty to Mitigate the Loss. Nossa, professor, você está muito chique falando aí nos estrangeiros. Calma, isso aí, nossas cortes superiores todas já falaram sobre esse tema, sobre essa doutrina, porque essa tese significa o dever que a parte tem de minorar o prejuízo. Isso é fundamentado na boa-fé. Mesmo você sofrendo dano, você não pode colocar a mão na cabeça e ficar curtindo, ficar aproveitando a vista enquanto o pau quebra. Se uma criança colocou sem querer um fogo na sua casa, você vai deixar sua casa pegar fogo toda, acabar a sua casa, para depois ir discutir com o pai a responsabilidade para você ter uma casa nova? Não! Você tem o dever de tentar apagar. Às vezes o fogo se alastra, mas só pega em um quarto. Então quem sofre tem esse dever de minorar esse prejuízo, ok? Vamos falar agora sobre as excludentes da responsabilidade. Você sabe o que elas são? Você sabe o que rompe o nexo de causalidade? Porque nós falamos aí de 3 requisitos: o dano, a conduta e o nexo de causalidade. Então essas excludentes de responsabilidade, elas afetam diretamente o nexo de causalidade e faz com que a pessoa que realizou a conduta não possa ser responsabilizada. Bom demais para quem faz as atrocidades, não é verdade? Ruim demais para quem sofre o prejuízo. Mas aí nós vamos ver exatamente essas situações. São 4. Culpa exclusiva da vítima, a força maior, a culpa exclusiva de terceiro e o caso fortuito. Você sabe o que é cada um deles? Vem comigo aqui. Caso fortuito ou força maior, gente, é a mais fácil. Muita gente quer entender quando é caso fortuito, quando é coisa maior. Não se preocupe com isso, porque a lei trata como se fosse a mesma coisa. O Código Civil não fala quando uma coisa é assim, quando a outra coisa é assada. Não tem disso. Além disso, as consequências são as mesmas. Havendo ou caso fortuito ou força maior, isso vai acabar com o nexo de causalidade. A parte não vai poder ser responsabilizada. As palavras-chave do caso fortuito ou força maior são eventos imprevisíveis ou eventos irresistíveis. Então, se alguma coisa acontecer sem você prever e acabar sofrendo um dano, aquilo ali é imprevisível, é caso fortuito ou força maior. Agora, se você puder prever, mas for impossível resistir a esse dano, é caso de força maior ou caso fortuito. Imagine um tsunami. Você, com 1 hora de antecedência, você conseguiu saber que iria acontecer um tsunami. O que você pode fazer? Sumir, né, e ir para o interior o máximo possível. Agora o tsunami vai bater e vai destruir tudo
naquele caminho. Não há o que fazer, é irresistível. E às vezes algo imprevisto, né? Uma chuva, uma tormenta que causou um dano que você não poderia prever, e aí você não vai ser responsabilizado, tá certo? Um negócio que é muito importante não é nem saber o que é caso fortuito ou força maior, é diferenciar um do outro, mas é ver o que é evento interno e o que é evento externo, porque isso tem relação com a possibilidade de responsabilização ou de exclusão daquele ato danoso. No evento interno, esse dano tem relação com o risco do empreendimento. E aí ele não exclui o nexo de causalidade. Por isso que chama interno, porque acontece internamente, é aquilo que é o natural da situação. Se você é assaltado no banco, esse dano que você sofreu é um evento interno, porque o banco ele deve proteger os clientes, ele deve proteger o patrimônio ali, porque a gente está falando de dinheiro, então é alvo de muita bandidagem, de muita atrocidade. Então o banco tem que se preparar para isso. Se acontecer, é evento interno e não exclui, o banco vai responsabilizar. Agora, já no evento externo, a lesão ela não está relacionada com o risco do empreendimento, aquilo que é natural. Imagina você andando no circular da sociedade de ônibus e você é assaltado, todo mundo do ônibus é assaltado. Mesma coisa que aconteceu no banco, só que aconteceu dentro do ônibus. Só que a empresa de transporte não pode garantir a segurança, porque não é algo que acontece todo dia, não é algo que acontece só naquela linha, né? Algumas vezes acontece, passa semanas, meses sem que aconteça e depois acontece de novo. Então isso aí não é considerado risco do empreendimento e nesse caso seria considerado caso fortuito, força maior, e por ser um evento externo vai romper essa excludente de causalidade e a empresa de ônibus, no caso, não vai ser responsabilizada. Então sempre você vai ter que analisar se o risco é do empreendimento ou não, se esse evento tem a ver com as atividades daquela sociedade, daquele empresário, né, ou daquilo que está acontecendo, tá certo? Nós vamos parando por aqui, ok? Na próxima aula nós vamos encerrar essa parte aí, né? Nós já falamos de excludente, mas tem outra situação bem parecida que nós vamos chamar a atenção. Então não deixe de ver o nosso próximo encontro. Nós vamos fechar todos os temas que você precisa saber sobre responsabilidade civil, tá certo? Então, eu sou o André, Guerra à Responsabilidade Civil, paz nos estudos, meus amigos. Te espero em breve no nosso próximo encontro.